Hi guys, welcome to my channel, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre você precisa cortar o cordão umbilical com os seus filhos. Mas antes, solta a vinheta. Mas Madu, por que eu preciso cortar o cordão umbilical com o meu filho ou filha? E o que isso tem a ver com psicanálise, né? Gente, vamos lá. Vocês precisam entender um pouquinho, né, sobre esse mundo, né, da mente, da psique, tanto quanto o seu filho precisa aprender sobre o beabá. Por quê? Por que eu digo isso? Por que é tão importante os pais saberem disso, que é preciso se desvincular do seu filho em algum momento? Por quê? Por que eu digo isso? Porque é muito prejudicial, né, tanto para a sua vida quanto para a vida do seu filho, né, ou da sua filha. Eu vou usar o exemplo de mãe e filho, tá? Por exemplo, uma mãe tem o seu bebê e desde criança sempre poda ele de fazer as coisas ou de conhecer o mundo. O que isso significa? Significa que eu tenho que soltar meu filho com 5 anos no meio da rua? Não. Existem muitos casos, né, de homens que não amadureceram. Homens que têm lá seus 30 anos e ainda têm a conexão com sua mãe de cordão umbilical. E o que significa isso? É quando seu filho não consegue fazer absolutamente nada por conta própria. E quando decide sair de casa, a mãe vem com chantagem emocional, né? Começa a chorar, falando que vai morrer sozinha, que vai ficar sozinha. Quando na verdade essa conexão, né, tóxica, ela causa também transtornos e problemas para a própria mãe. Ou seja, se ela prende o filho dela, né, porque acha que ele tem que ficar eternamente ao lado dela, isso pode causar problemas para ela mesma, né? Então, tipo, ela não vai conseguir ter um relacionamento, né, com ninguém, porque ou a criança não vai deixar, ou ela mesma, né, vai acabar se privando de ter um relacionamento. Esse é um dos motivos para você cortar agora esse cordão umbilical, né, que você chama de super proteção, são coisas que os pais vivem falando, eu tenho uma super proteção com meu filho, não sei o que lá, super proteção, super proteção. E na verdade tem gente, né, mães ou pais, que usam essa palavra super proteção para deixar o filho para sempre no seu colo, né? Então, para sempre aquela criança vai estar ali perto, vai ter o papai, vai ter a mamãe, vai ter sempre, né? Eu vi um vídeo, é que eu não vou saber direito me informar para vocês de onde que é e tal, mas é um vídeo, uma animação que fala sobre a importância de cortar o cordão umbilical, né, com o seu filho. E mostra que ele é um adulto já de 30 anos e que essa conexão de superproteção que a mãe criou impediu que ela tivesse uma vida, né, uma vida feliz, e ao mesmo tempo impediu que o filho tivesse uma vida feliz, né, porque ele não conseguiu ter uma esposa, não conseguiu, sei lá, ter um marido, não conseguiu viver a vida dele da forma que ele poderia ter vivido, por causa dessa manipulação ou relação tóxica entre mãe e filho ou entre pai e filha. A importância de você cortar o cordão umbilical, né, com o seu filho desde pequeno é dar a ele as responsabilidades de suas idades. E o que isso significa? Para uma criança, ela pode construir, por exemplo, um castelinho, né, tipo de madeirinha. Não, pelo amor de Deus, não vai me dar madeira e prego para a criança fazer uma casa na árvore. Tô falando daquelas madeirinhas pequenininhas de brinquedo, essas daqui, por exemplo. Pra criança brincar, pra ela mesma fazer seu castelo, pra ela mesma construir suas coisas, pra ela ter independência de criar uma obra pra mostrar pros seus pais, né? Porque isso vai dar orgulho, ao mesmo tempo a criança ela vai se sentir orgulhosa de fazer um negócio dela mesma, né? Então, através de brincadeiras assim, saudáveis, onde a criança não vai se machucar nem se prejudicar, é claro. E também ela vai aprender a ter um pouco de independência. Na fase adolescente, né, na fase onde o jovem está em construção, né, com o mundo, com as coisas, eu acho que os pais eles podem sim deixar eles conhecerem um pouquinho do mundo. Madu, mas é deixar meu filho esquecer do mundo? Não, é você
dar espaço para o seu filho ser o que ele quiser ser. Então, por exemplo, não ficar manipulando ele para ser algo que você queria ser no passado, mas se frustrou e não acabou não sendo. Que nem muitas mães colocam suas filhas no balé. Antigamente era muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia ainda tem bastante, mas é um pouco menos do que antes. Porque alguns pais estão acordando para a vida vendo que o filho ele não tem que viver a história que você gostaria de ter vivido. Porque você vai acabar sugando, né, a vida, a estrada daquela criança, daquela adolescente. Aquela pessoa não vai conseguir ter uma vida que ela gostaria de ter simplesmente porque seguiu seus passos desde criança. Então, por exemplo, uma criança que gosta muito de pintura, que quer ser pintor, só que na verdade você era músico no passado, teve que abandonar a música, né, pra cuidar dos filhos, pra trabalhar. E aí você acaba se frustrando e tirando, né, cortando os sonhos e a criatividade das suas crianças. Então, por isso que muita gente fala que a educação vem de casa, né? A educação vem de casa não só pela questão do respeito, pelo bom senso, pelos movimentos, né? O movimento negro, o movimento do feminismo, o movimento LGBTQ. Então, a gente tem várias vertentes disso e não é só isso que é a educação. Isso é muito importante, mas não é só isso que é a educação. É a educação da criança no sentido pedagógico mesmo, né? Tipo, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser professor. Então, tipo, dá uma lozinha, dá um negocinho pra incentivar aquela criança, para aquela criança cresça e depois, se ela quiser mudar também, o mundo é uma transformação. Então, seu filho pode acordar um dia e falar, não quero mais ser professor, agora eu quero ser um astronauta. Então, dê subsídios para que aquela criança, né, alimente aquela ideia, para ver se ela gosta mesmo daquilo. Desde o começo a gente precisa cortar esse cordão umbilical para que no futuro as crianças não sejam os homens ou as mulheres de 30, 40 anos que moram com seus pais, que não têm independência, que não tem como viver, não sabe o que fazer da vida. Se colocar o pé para fora de casa já fica totalmente perdido, se sente invadido pelas pessoas. A gente precisa assim cortar os cordões umbilicais. Isso é necessário, é importante e é tão importante quanto aprender o beabá, como eu falei para vocês. É uma coisa necessária, sabe, para o nosso futuro, para o futuro do mundo. Imagina se todo mundo tivesse a independência de cada idade, né? E aprendesse a conviver em sociedade, né, e respeitar o direito do outro, porque quando a gente priva o nosso filho de viver o sonho dele, a gente está fazendo ele privar as outras pessoas de terem a vida delas. Quando você priva, né, os seus filhos, né, de criar o conteúdo deles, vamos supor que é arte, né? Você privou, pronto, vai ser advogado, vai viver para a advocacia. A pessoa cresce, se forma, vira advogado e começa a criticar todo mundo que é da arte. Ou começa a criticar todo mundo que faz as coisas que gosta, que faz por amor. Porque você incentivou essa criança a ser uma criança 100% ambiciosa. Que o dinheiro é muito mais importante do que a felicidade de um trabalho que você às vezes nem vai considerar um trabalho. Às vezes você vai fazer assim, brincando, se divertindo, porque é uma coisa que você gosta, que é a arte. Então, não privem seus filhos de ter o prazer de conhecer uma profissão legal, né? Seja na arte, seja na jurídica, seja em qualquer área. Mas o importante é que você comece a cortar agora esse cordão umbilical para que no futuro você não fique, né, estagnada, né, e não use a palavra sozinha como manipulação contra o seu filho ou a sua filha, porque você vai impedir que ela viva os sonhos dela por egoísmo seu. Então, eu peço para que vocês não usem esse jogo de manipulação, né, contra o filho de vocês ou filha de vocês. Se você sair de casa, a mãe vai ficar tão sozinha, tão triste, tão infeliz, eu vou morrer sozinha. Gente, o ciclo da vida, você nasce um ser humano individual, você começa a descobrir o mundo, você cresce, você tem sonhos, você realiza, você faz acontecer. E aí depois disso você vai caminhar a sua vida sozinha, sabe? Até você ter filhos, até você ter uma família. E a outra criança que vai nascer de você vai fazer o mesmo. A gente tem que entender que as pessoas elas tomam rumos diferentes, né?
É claro que eu apoio 100% que os filhos cuidem de seus pais, né, na velhice, né, porque eu acho importante, eu acho uma conexão importante de final de vida, né, porque começou com uma mãe cuidando de seu filho e por que não pode terminar com um filho cuidando de sua mãe quando já está velhinha? Então, tipo assim, crie pra você uma situação saudável, né, uma velhice boa, crie pra você uma velhice bacana, legal, que dê pra fazer. Porque aqui a gente tá falando de saúde, né, de saúde mental, né, tanto do seu filho, da sua filha, dos pais. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, a importância de você cortar agora mesmo esse cordão umbilical, esse mimo, essas coisinhas, sabe? Eu entendo que quando se é mãe, você vai mimar seu filho quando ele é bebê. Você vai mimar, você vai abraçar, você vai dar carinho. É lindo ter um filho, né? Eu nunca tive. Mas eu sei que é lindo, porque eu tenho uma sobrinha que eu adotei, na verdade, que ela é a Isabela. Ela é muito fofa, ela é um amor. E eu sou apaixonadíssima por ela. Mas é racional, é algo racional, sabe? É um amor, é um carinho, é um afeto. Mas ao mesmo tempo, né, eu não sou aquela tia que fica mimando demais. Tipo, ai, tá certo você quebrar as coisas, tá certo você fazer isso. Tem que saber os limites, né, de você ser uma mãezona que mima o seu filho, né? Você pode mimar com carinho, com abraço, com afago, mas não sendo tóxica. Porque a partir do momento que você deixa seu filho fazer tudo o que ele quer, ele começa a deslanchar também. Então a gente tem dois problemas gigantescos, porque a gente precisa buscar o equilíbrio disso, né? Vamos dar aos nossos filhos fonte de criatividade. Eu acho que isso é uma coisa incrível, é bacana. E é melhor do que você mimar demais ou mimar de menos. O ideal seria você dê fontes de criatividade. Se a criança tá rabiscando a parede, dê um papel, uma folha em branco gigantesca, joga tinta lá, tinta que não prejudique, tinta não tóxica, pelo amor de Deus. E dê pra criança se sujar, brincar, se esparramar. Tipo, aguce a criatividade da sua criança. Não corte as asas do seu filho se ele tá riscando a parede. Eduque ele para que ele não risque e ensine ele onde ele deve riscar, né? Então, eu acho que as crianças aprendem com a prática, né? Ela aprende com o olhar. Tipo, se meu pai tá fazendo isso, eu vou fazer também. Se minha mãe tá fazendo isso, vou fazer também. Mas é isso, gente. Pra gente não fugir muito do assunto, que eu adoro falar, né? Nem parece. Já se inscreve no canal, deixa o like, né? Se quiser, se gostou do vídeo. Compartilha com quem precisa. E corta logo esse cordão umbilical, pelo amor de Deus. Estamos juntos sempre. E é isso. Tchau!